nome, Deus, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nesta manhã, Pai. E agora, Deus, que estamos diante do Senhor, ó Pai, diante da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, abrindo as nossas mentes, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, ó Pai, para que possamos acolher a Tua palavra, ó Pai, e ela venha trazer transformações nas nossas vidas, ó Pai. Aumenta, Senhor, o campo de visão, ó Pai, para que possamos entender o Teu propósito como igreja, Senhor, nessa sociedade, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 13 ao verso de número 15. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não lhe teve falta. Amém, que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. O autor da nossa revista aqui, ele inicia falando a respeito que no Novo Testamento, ele traz várias definições de igreja, mas talvez nenhuma com a mesma profundidade contida lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 22 e 23, onde ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Dessa forma, tudo que a Bíblia ensina acerca da pessoa de Jesus Cristo deve ser aplicado à igreja, como expressão completa de sua própria imagem. Então, tudo que a Bíblia fala, relata a respeito de Jesus, ela deve ser aplicada à igreja, que a igreja é a expressão, a plenitude, a igreja é o corpo de Cristo, e ela deve expressar o ensinamento e os atos de Jesus no nosso tempo, na nossa sociedade, na época que nós estamos vivendo hoje. Há muitos versículos que afirmam a respeito do ministério de Jesus sobre a face da terra. E alguns versículos são importantes porque Jesus faz alguma comparação dele com algumas figuras. Ele afirma, Jesus, o evangelista João afirma que Jesus é o pão da vida e a luz do mundo. Como que a igreja reflete esse ensinamento no mundo? Como que a igreja é o pão da vida e a luz do mundo nessa nossa sociedade? A responsabilidade da igreja é expressar diante da sociedade a imagem de Jesus Cristo. As pessoas vão conhecer a Jesus Cristo por intermédio do ministério da igreja, da imagem que a igreja passa para a sociedade. E ele diz então que a igreja, ela é o pão da vida. Como que a igreja expressa isso no seu dia a dia? Se olharmos a nossa sociedade, nós vamos encontrar pessoas famintas. Famintas de conhecimento, famintas de amor, famintas de acolhimento e famintas também de alimento, de pão verdadeiramente. Como que a igreja reage a esse posicionamento na sociedade? A igreja tem saciado, a igreja tem levado conhecimento, a igreja tem levado acolhimento na vida das pessoas, a igreja tem alimentado aquelas pessoas que passam por dificuldades, ela tem essa preocupação. Também ele faz uma afirmação que Jesus é a luz do mundo. Como que a igreja também é luz nessa nossa sociedade? Como ela é um farol que ela guia, um farol que dá norte à vida da sociedade. Nós entendemos que hoje nós vivemos num período muito difícil
da humanidade. Poderíamos dizer que nós vivemos verdadeiramente em trevas, diante de tanta escuridão que existe presente no nosso dia a dia. Como que a igreja consegue iluminar o coração humano, consegue iluminar os lugares mais sombrios e tenebrosos pelo qual a humanidade tem trilhado? Então ela encarna esse ministério de Jesus Cristo de ser luz do mundo também, de ser um farol, de ser uma referência, aonde as pessoas olham para a igreja e encontram verdadeiramente um caminho para seguir, ou para se nortear, ou para ter uma referência diante de tantas situações difíceis que nós enfrentamos no nosso dia de hoje. Também ele diz que a igreja, como Jesus, ele é o bom pastor, aquele que tem um cuidado extremo com o seu rebanho, com suas ovelhas. Como é que a igreja também, ela encarna esse ser o bom pastor na sociedade? O que é ser um bom pastor? Alguém que está preocupado com o outro, alguém que conduz, na expressão do Salmo 23, que conduz a pastos verdejantes, o alimento saudável, o alimento restaurador, diante de tanto alimento tóxico que nós temos hoje na nossa sociedade, tantos ensinamentos que têm trazido destruição ao ser humano, uma sociedade marcada por desilusão, uma sociedade marcada pela desesperança, uma sociedade marcada por tantas situações difíceis que o homem enfrenta no seu dia a dia. Mas a igreja então, ela encarna o bom pastor, alguém que conduz, alguém que realmente tem uma palavra, alguém que realmente tem um alimento, alguém que pode conduzir a sociedade ao caminho proposto por Deus, restaurar esse caminho. Portanto, a igreja também, ela é o bom pastor na nossa sociedade. E depois ele diz que a igreja, que Jesus é a porta das ovelhas. A igreja tem sido essa porta. A igreja tem sido uma igreja aberta, uma igreja acolhedora, uma igreja de coração aberto para a nossa sociedade, para acolher as pessoas, independentemente da maneira como a pessoa vive. Muitas vezes nós somos desafiados, diante dessa nossa sociedade, a vivenciarmos um momento assim tão crítico da nossa sociedade. A gente fala tanto em inclusão, mas será que verdadeiramente somos uma igreja inclusiva? Estamos preocupados com as pessoas que estão aí sendo discriminadas na nossa sociedade, que estão vivendo à margem da sociedade? Então nós olhamos aqui que Jesus, ele é a porta. A igreja deve ser essa porta, mas não uma porta fechada, mas uma porta aberta. E nós, como cristãos, não podemos ter o nosso coração fechado, mas um coração aberto e acolhedor, para atender todos aqueles que batem a nossa porta. Seja em que momento for da nossa vida, da nossa existência. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão buscando respostas, soluções, caminho para a sua vida. E a igreja precisa ser essa igreja de porta aberta. Essa igreja que acolhe, essa igreja que não faz um julgamento, não uma igreja que é um tribunal, onde julga as pessoas, mas uma igreja preocupada na restauração da vida das pessoas. Restaurar aquelas pessoas que estão quebradas, que estão destruídas, aquelas pessoas que passam por problemas, por dificuldades, por traumas. A igreja assim com seu coração aberto, com a sua porta aberta, para acolher essas pessoas e transformar a vida dessas pessoas. Esse é o evangelho de Jesus, um evangelho que muda, um evangelho que transforma, um evangelho que restaura a vida da igreja. Nós vamos lembrar
da passagem bíblica, lá nos últimos dias do ministério de Jesus, quando ele chega até a cidade de Jerusalém, e de longe ele observa a cidade, observa toda a movimentação da cidade, todo o comércio da cidade, toda a atividade existente naquela cidade. Aí ele chora quando ele vê Jerusalém. Chora primeiramente porque ele sabe que ele vai passar por um momento de sacrifício, onde ele vai ser martirizado, vai ser morto. Mas chora também por aquelas pessoas que estão ali. Embora haja uma grande movimentação, as pessoas vão de um lado para o outro, mas ele chora porque ele diz: são ovelhas que não têm pastor. Olha para a nossa sociedade hoje. Alguns exemplos práticos disso que nós temos. A televisão tem mostrado insistentemente nos últimos dias a região central de São Paulo da Cracolândia. É um verdadeiro depósito humano de pessoas que perderam tudo na sua vida. Perderam sua dignidade, perderam suas casas, perderam suas famílias, perderam sua saúde. Estão ali perambulando. Sempre são alvos das operações policiais e muda de um ponto para o outro, mas o problema não se resolve. As pessoas vão de um lugar para o outro. Olha a situação daquelas pessoas, de extremo abandono, diante primeiro do poder público, que não tem solução, diante da sociedade, diante dos moradores, que protestam pela presença deles, de comerciantes, que pagam, muitas vezes para matar, para dar final àquelas pessoas, para pararem de, segundo a terminologia, de perturbar a região. Será que como igreja, nós seríamos como Jesus? Quando nós olhamos para aquelas imagens da televisão, será que nós também choramos e falamos: são ovelhas que não têm pastor? Muitas vezes nós vamos expressar julgamento sobre aquelas pessoas. São viciados, muitas vezes vamos dizer que são desocupados, são criminosos. Mas qual é o olhar de Jesus para essas pessoas? Certamente, se Jesus estivesse presente, ele iria chorar, ia dizer: são ovelhas que não têm pastor. Quando nós olhamos crianças abandonadas, perambulando pelas ruas, quando nós adentramos nos lugares mais pobres da nossa cidade, quando nós nos deparamos com a realidade triste da fome, da doença, de pessoas num leito, numa cama, inválidos, dependendo da ajuda de outras pessoas. Quando nós olhamos para uma fila e um ambulatório médico, quando nós passamos diante de um pronto-socorro ou de uma UPA e vemos aquelas filas imensas, pessoas muitas vezes sentadas na grama porque não tem lugar nem para sentar. Será que nós temos a compaixão e olhamos no nosso coração e dizemos: são ovelhas que não têm pastor? Que muitas vezes mendigam um atendimento que é público e é de direito de todo cidadão. E muitas vezes essas pessoas são maltratadas nesses lugares. Então nós somos chamados a essa realidade, ao trabalho social, ao ministério social da igreja. E quando nós adentramos no Velho Testamento, a nossa lição ele vai falar sobre a missão da igreja no mundo, que a missão da igreja no mundo, ela é denunciar as injustiças sociais. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. A gente não pode confundir denúncia com ativismo político. Porque quando falamos em ativismo político, seja de qual tendência for, passando da extrema direita à extrema esquerda, todos têm um objetivo. E qual é o objetivo? É chegar ao poder.
Todos lutam pelo poder. E muitas vezes as pessoas, elas são simplesmente massa de manobra. Não há um interesse verdadeiro pela vida das pessoas, mas o interesse é usar. Tanto que nas campanhas políticas, seja de que viés político for, sempre vai aparecer. É nessa hora que vai lembrar do pobre, é nessa hora que vai filmar as situações difíceis. Mas simplesmente a preocupação é com marketing político, não é em resolver o problema das pessoas. Porque se assim fosse, esses problemas já teriam sido resolvidos há muito tempo, mas eles só se agravam cada dia mais. Então a igreja não pode ter essa preocupação, ou cair nessa tendência de fazer o ativismo político. A nossa lição, ela propõe o ativismo cristão, de amor ao próximo, de acolhimento ao próximo, de trazer uma palavra de libertação, mas também não só ter um bom discurso, é praticar, é colocar em prática aquilo que nós aprendemos, porque falar é muito bonito, os discursos são maravilhosos, mas o desafio é colocar o discurso em prática, é ir realmente naqueles lugares onde se faz necessária a presença da igreja. E o Velho Testamento, há o ministério profético. E o que os profetas faziam? Um dos grandes ministérios dos profetas era denunciar as injustiças sociais que existiam naquele tempo. Na verdade, a injustiça social, ela existe em toda a história da humanidade, e ela sempre está presente. O autor aqui, ele cita Jeremias, capítulo 5:30, que está aí na nossa revista, que diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Será que nós concordamos com essa afirmação do profeta Jeremias? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Será que continua hoje? Será que a gente não se espanta diante de todas essas situações? Será que não nos causa um mal-estar tremendo ver as injustiças que estão presentes? Ver o sofrimento humano? O autor cita aqui o jornalista Jomir Betting, né? Ele escreveu acerca do que seria possível prever para o século XX, sob a ótica do homem do século XIX, época marcada por grandes invenções e descobertas, responsáveis por muitos avanços para a sociedade. Primeiro, isso é o olhar do homem do século XIX, olhando para o século XX. O homem será capaz de chegar à Lua e retornar com o mesmo veículo? Estamos falando do século XIX. O que nós falaríamos hoje? É uma realidade ou não é? O homem consegue ir ao espaço e ele consegue voltar no mesmo veículo, né? Os primeiros não, né? Os primeiros iam no foguete, aí uma cápsula descia até de paraquedas, caía no mar e era resgatado. Hoje nós temos os ônibus espaciais. Eles decolam e eles aterrissam normalmente, fazem a viagem ao espaço e retornam. Nós temos inúmeros projetos já de colonização da Lua, colonização de Marte, já se procura outros planetas onde o clima seja parecido com o da Terra, onde haja condição de vida. A cada dia nós vivemos, hoje mesmo de manhã estava vendo lá, mais um planeta foi descoberto onde pode ter vida. Então isso era impensável no século XIX, mas é uma realidade hoje. Segundo, o homem poderá inventar um objeto do tamanho da cabeça de um alfinete, capaz de armazenar bilhões de informações e acessá-las em um átimo de segundo. É uma realidade hoje. Os microchips que estão presentes aí, onde eles armazenam milhões de informações. Essas transformações são grandes, que a gente imagina.
Eu sou de um tempo que a gente não tinha celular. Acho que a grande maioria aqui passou por esse tempo. Aí eu pergunto, como nós sobrevivemos sem celular? Será que hoje a gente consegue sobreviver sem um celular? Quando eu comecei, a minha profissão de representante comercial, a gente tirava os pedidos, fazia os pedidos com os clientes, enviava pelo correio, tinha que ir lá levar, mandar, por Sedex. Tanto tempo fazendo assim. Aí depois inventaram o fax. Você passava na hora, todo mundo ficava bobo, né? Parecia um culto, ficava todo mundo lá, se curvando diante do fax. Como é que ele consegue fazer essas coisas todas? Aí a gente começou a receber uns aparelhinhos para trabalhar, Palm Top, alguém lembra dele? Você fazia tudo ali. Aí depois você começa a ter os computadores. Aí você tem o advento da internet. Aí o computador ficou ultrapassado. Aí você tem os tablets. E hoje os smartphones. Você faz tudo ali. Essa semana eu saí, fui para casa. Aí cheguei lá e falei, cadê meu celular? Aí eu entrei em desespero, porque toda a minha vida está ali. As coisas da empresa, banco, os cartões de crédito são todos ali no celular. Toda a minha vida está ali naquele aparelho. Oi? Sim, né? Mas a vida é o nosso dia a dia. Quem trabalha hoje sabe disso. Alguém consegue trabalhar sem um celular? Aí eu tenho um plano da Vivo lá de muitos anos mesmo. Como eu estou morando na chácara, lá não tem Wi-Fi. Estava lá assim à noite, de repente, uma mensagem. Você consumiu 100% dos seus dados. Eu entrei em desespero, porque eu falei, como é que eu vou fazer aqui, no meio do mato, para me comunicar com alguém se precisar de alguma coisa? Eu me senti perdido no deserto do Saara, sem ninguém para socorrer. Aí eu liguei, falei com a Viva, aí comprei lá de emergência lá por cartão. Eu quero no de emergência. Eu falei, R$30 um plano de emergência aí só para essa noite. Aí fui obrigado a comprar. Como é que eu vou me comunicar com os outros? Como é que eu vou saber o que está passando aqui em casa, outros lugares? A gente se sente perdido. E hoje a gente olha que nós somos reféns dessa tecnologia. Algo que era impensável no século XIX. Às vezes eu falo com meu neto, que a gente não tinha nada disso. Ele falou, vô, como é que o senhor sobreviveu a tudo isso? E ele continua dizendo, terceiro, a humanidade vai acabar com a miséria do planeta, erradicando paulatinamente as mortes causadas por razões sociais como a fome. Rindo a respeito às duas primeiras absurdas hipóteses, ele diria que certamente o mundo caminhava para a melhoria das condições sociais. Mas quando nós olhamos, uma das previsões é que o mundo iria acabar com a miséria do planeta. Acabou a miséria? Acabou? Não. Ela aumentou. E as mortes causadas por razões sociais? Fome. Hoje nós temos aí uma incidência tremenda. É só a gente olhar lá a lista da nossa torre de oração. Quando a gente fala de uma doença terrível do nosso tempo, que é o câncer. Vocês perceberam como tem aumentado a incidência de câncer nos últimos tempos? Como o câncer tem atingido crianças, adolescentes, jovens.
Algo que era impensável. Falamos numa sociedade extremamente comercial, que usa agrotóxicos sem nenhum critério para aumentar a produção, visando o lucro. Você vai no supermercado comprar aquilo que é básico, e você percebeu que o básico é o mais caro hoje. O arroz, o feijão, são coisas caríssimas hoje. A lição vai falar isso um pouquinho mais para frente. Do lucro desenfreado na nossa sociedade. Chegamos ao século 21 e a humanidade realiza façanhas no campo tecnológico, imagináveis para o homem do século 19. Mas, efetivamente, essas conquistas tecnológicas parecem não refletir sensíveis melhorias para a coletividade humana. É necessário, portanto, a realização de muitas transformações estruturais na sociedade, a fim de que ela seja mais justa. Os olhos da igreja enxergam essas trevas e é sua função profética denunciar as injustiças sociais, apontando os pecados contra o povo oprimido. Os profetas do Velho Testamento e as injustiças sociais. Os profetas do Antigo Testamento assumiram esse papel com muita diligência, e a igreja deve exercer a mesma missão. Alguns exemplos de denúncias na pregação dos profetas lá do Velho Testamento. Injustiça nos tribunais. Algum irmão pode ler para a gente Isaías capítulo 10, verso 1 e 2? Um e 2. Obrigada. Ai dos que decretam leis injustiças, dos que escrevem leis de opressão, para que negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Olha só, essa questão de injustiça nos tribunais é algo novo? Não, está presente hoje na nossa sociedade. Nem sempre as sentenças proferidas nos tribunais, elas são justas. Miqueias 3:11. O encontrou? 3:11, né? Os seus chefes dão a sentença por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Olha só, suborno. Por acaso a gente já ouviu aí pelas mídias, pela televisão, pelos meios de comunicação, a palavra venda de sentença? Quantos têm vendido sentenças? Sentenças favoráveis. Muitos tribunais trazem absolvição de culpados e condenação dos inocentes. Como referência, depois os irmãos podem ler, Isaías 5:23. Porém, Jesus é a justiça do pobre. Vamos abrir esse texto, Isaías 11, verso 1 ao 5.
Pode ler. Como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência e nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá o direito dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e honestidade ele governará o povo. Com justiça e honestidade ele governará o seu povo. Olha só, Jesus é a justiça do pobre. Essa é a profecia de Isaías a respeito do filho de Davi, do Messias. Aí continua, comércio fraudulento, que está lá em Amós 8, do 4 ao 7, né? A gente não vai ler, mas está falando de balanças enganosas. Você percebeu que a gente é enganado dia a dia pelo supermercado, pelas grandes corporações? Semana eu tinha percebido duas coisas que eu fui no supermercado, comprei queijo ralado e café solúvel. Falei, nossa, essa marca está barata. Dos dois. Aí o queijo ralado, que era de 50 gramas, não é mais, ele agora é de 40. A verdade, quando você vai ver pelo quilo, ele está mais caro ainda. O café solúvel também era de 50 gramas, agora fizeram o café de 40 gramas. Aí você vai no supermercado e ele está mais barato, ele está mais barato porque vem menos. E a gente não olha para essas coisas do comércio fraudulento. Tudo isso para quê? Para enganar as pessoas. Esse é o objetivo, enganar as pessoas. E tudo que você olha hoje, você está vendo uma reportagem lá, como nós somos lesados quando a gente abastece um carro. Como se coloca menos combustível do que aparece na bomba. Então, quando você olha, é em todos os lugares. Está presente isso na sociedade. Então, aumenta-se os preços e diminui a quantidade. Que aí você não percebe. Nas mínimas coisas. Você pega lá um papel higiênico, ele era de 60 metros, tinha de 30. Agora está no mercado mais barato, mas você vai ver, ele só tem 20 metros.